7 de janeiro de 2025, fato econômico, a economia, além da conjuntura, vem mais uma vez falar um pouco sobre crescimento econômico, PIB, inflação. Vamos lá, Moisés. E aí, André, tudo certo? Tudo bem? Estamos chegando então para esse fato econômico dessa sexta-feira e tem duas informações importantes que saíram nessa semana. Uma que saiu ontem, uma que saiu hoje, que a gente quer trazer aqui os dados, porque achamos que é importante. Apesar de que o IBC-BR, que é o índice de atividade econômica do Banco Central, ser relacionado ao mês de novembro, ele é importante porque ele é uma prévia do PIB. Só para lembrar, né, que o PIB, o oficial é divulgado pelo IBGE. E o IBGE vai divulgar o PIB de 2024 no dia 7 de março, André. Então, significa que lá no dia 7 de março, apenas nesse dia, é que a gente vai saber como é que foi realmente o PIB de 2024, né? E, inclusive, tem aí as perspectivas. Por exemplo, o Boletim Focus do Banco Central mostra que o mercado espera que o PIB de 2024 fique em 3,49%. O governo está esperando um aumento do PIB de 3,5%, tá? Então, no dia 7 de março, a gente vai ter a divulgação do PIB oficial, que é divulgado pelo IBGE. E agora, ontem, dia 16, né, saiu o IBC-BR, que é o chamado de prévia do PIB. Ele é o índice de atividade econômica do Banco Central, e ele foi divulgado, então, relacionado ao mês de novembro. E tu tem os dados aí para nós, né? Então vamos lá, Moisés. Tem três observações interessantes que saíram e são relacionadas ao IBC-BR. A primeira é uma prévia, é uma previsão, podemos dizer assim, também do Fundo Monetário Internacional, que tem uma previsibilidade do PIB do ano passado ter um crescimento de 3,7, ou seja, 0,2 pontos percentuais, 0,2 pontos percentuais, desculpa, acima do que está prevendo o Banco Central do Brasil. Então, é um crescimento interessante para aquilo que a gente vem apresentando nos últimos anos. O único problema é saber se o PIB potencial pode acompanhar esse PIB real que está vindo acompanhando. Aí entra a questão do debate do hiato do produto, né? Que pode ter um impacto ali sobre o preço, mas vamos deixar isso de lado. Né? Tem essa previsão, né? Ou esse dado para novembro de 0,10, o mercado financeiro previu já e já está fazendo uma análise de que talvez a taxa de câmbio e a taxa de juros já estejam impactando nessa projeção de crescimento do PIB, pegando de janeiro a novembro de 2024. Então, muito possivelmente, a gente vai ter esse crescimento mais sustentável, mais robusto para 2024, que não vai ser repetido agora para 2025, mas que vai acompanhar em função de política fiscal, mais renda disponível, né? Todos esses conflitos internacionais, ao mesmo tempo, o preço das commodities dando uma sustentação para esse crescimento do PIB, a gente vai ter um crescimento bem interessante. O único problema é que é aquele tradicional voo de galinha. A gente cresce razoavelmente bem num período e no período conseguinte já vem um pouco menos. Mas essa prévia do PIB, como o próprio Banco Central diz, ela vem sinalizando que esse crescimento de 2024 vem um crescimento pesado, mas que possivelmente não se sustente para 2025. Né? O que seria, então, esse índice de IBC-BR, ou IBC, o BR junto? Né? É o índice de atividade econômica que ele considera uma espécie de prévia do PIB, como a gente já disse, e o próprio site do Banco Central vai informando, que ele representa o quê? A soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, ou seja, a geração de riqueza, como a gente está acostumado a dizer. Né? Quando é que sai, então, essa prévia do PIB ou esse IBC-BR? Normalmente é divulgado pelo IBGE a partir de dezembro do próprio ano. Né? Então, em dezembro, ele já vem apresentando esses valores que estão linkados um pouco com o comportamento das contas nacionais anuais, que mostram, então, estruturalmente como é que a economia vai se desenvolvendo ao longo do ano. Tá? O terceiro ponto que eu queria falar é com relação ao que o mercado prevê. Isso tirando o FMI, que dá uma projeção de 3,7%, né? Mas os grandes bancos no Brasil, vamos falar de Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, né? Eles
estão dando valor entre 3,3 e 3,5. Né? Então, esse valor, mesmo que seja 0,2 pontos percentuais abaixo daquilo que está sendo dito ali pela prévia da pesquisa do FMI, é um crescimento bem pujante para a economia brasileira se comparado àquele período anterior. Né? Se a gente olha o gráfico, e esse gráfico foi tirado ali da própria página do Banco Central, a gente consegue ver um dado interessante, né? A gente pega ainda o período da pandemia, que foi aquela puxada do Vzinho para baixo, mas a gente vê que o crescimento da economia brasileira é um crescimento constante e crescente, né? Com alguns deslizes ao longo do tempo, né? Naquele período ali, 2023, um período ali entre 2021, mas a gente vem tendo um crescimento crescente ao longo do tempo, né? O que a gente precisa é tornar esse crescimento crescente e sustentável ao longo do tempo, né? Porque isso vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, uma renda melhor, um crescimento da economia de forma mais sustentável, que vai trazer renda para todas as faixas e todas as classes da população do Brasil. André, tu estava falando sobre as perspectivas, então, do PIB, né, para 2024 e 2025. Eu tenho aqui uma perspectiva do Banco Mundial, que inclusive foi divulgado no mesmo dia do IBCBR, que foi ontem. Então, eles atualizaram aí para fechar 2024 em 3,2%, abaixo dos 3,5% que o governo está esperando. E para 2025, veja só, como tu disse, né, tem aí uma perspectiva de queda, de fechar 2025 em 2,2%. Então, veja que é justamente aquilo que eu estava falando, né? Apesar de a gente ver um crescimento linearmente, né, acima, tem uma tendência de 2025 ele baixar um pouco agora, e basicamente, né, essas expectativas mais abaixo do PIB são em função de que a gente tem uma taxa de juros bastante alta, isso freia o crescimento também, né? O que talvez obscureça um pouco o desempenho do PIB é a questão do câmbio mais desvalorizado, a taxa Selic que se aproxima cada vez mais para perto de 15%, é toda a previsão do mercado financeiro para que a gente feche dezembro com uma taxa de Selic por volta de 15%, né? E a questão dos gastos descontrolados da relação dívida-PIB. Então, esses três fatores estão botando um pouco de névoa na frente desse resultado, que é um resultado muito bom, muito interessante, do crescimento, dessa projeção de crescimento da economia brasileira para 2024. Né? Pelas projeções aí é certo que ele vai fechar acima de 3%, né? Então é isso que se espera aí. Outra informação que eu queria trazer é que foi divulgado hoje o primeiro dado de inflação do ano de 2025, é o IGP-10. Ele mede a inflação dos 10 primeiros dias do mês, e no caso agora em janeiro. E ele, em relação a 2024, a dezembro, né, em relação ao mês, ele desacelerou, ficou em 0,53% em janeiro, abaixo do esperado, inclusive, que estava sendo esperado 0,61%, pelo menos os analistas consultados pela Reuters esperavam essa alta de 0,61% na base mensal, e ele fechou abaixo dos 1,14% que deu resultado em dezembro, né? E aí, os dados mostram que esse resultado foi puxado pelo recuo dos preços de commodities agropecuárias, tá? Então, esse é o dado que a FGV trouxe aí. Em 12 meses, o IGP-10 passou a subir 6,73%. Os subíndices, né, os componentes aí do IGP-10, índice de preços ao produtor amplo, ele mede a variação dos preços no atacado, 60% do índice é do IPA, então ele teve alta de 0,57% em janeiro. Só que em dezembro ele tinha subido 1,54%. E o avanço do IPA veio na esteira da desaceleração dos preços no grupo de matérias-primas brutas, tiveram alta de 0,15% em janeiro, só que em dezembro eles subiram 2,81%. Soja em grãos é o que mais contribuiu aí para o aumento, então, desse índice, 1,08%, para menos 5%. Eu falei aumento em relação a dezembro, diminuição, né? Tinha sido 1,08%, agora 5% negativo. Os bovinos também, a carne bovina estava em 7,22%, agora
caiu, né, 4,19%. E o leite in natura, que estava menos 0,81% em deflação, agora tem deflação de 6,27%. E para fechar o IGP-10, o índice de preços ao consumidor, ele responde por 30% do índice geral. Então, ele teve alta de 0,26% no mês, depois de cair 0,02% em dezembro. Teve acréscimo em 6 das 8 classes que compõem o índice, que é a habitação, queda, apesar de ele ter um acréscimo porque tinha sido menos 1,57% em dezembro, foi para menos 1,08% em janeiro. A alimentação subiu de 1,12% para 1,41%. E o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC-10, também acelerou. Subiu 0,74% em janeiro, em dezembro tinha avançado 0,42%. Então, estão aí os dados, né, desse índice IGP-10, que calcula os preços ao produtor, ao consumidor e também na construção civil, entre os dias 11 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência. Então, ele pegou aí 20 dias do mês ainda de dezembro e 10 dias do mês de janeiro, já entrando, então, em 2025, sendo os primeiros dados aí de inflação que temos para 2025. Então, até assim, para a gente já fazer um fechamento, né? A gente vem com uma prévia do PIB para 2024 boa, é um bom resultado. A inflação começou acho que ter um impacto ali da Selic subindo, já teve um impacto ali em dezembro de uma inflação crescendo, mas crescendo menos. Os indicadores já dizem isso. Essa é uma boa informação. Início de janeiro, a gente já começa a ver os indicadores saindo e já tendo essa percepção também que os preços continuam caindo, né, ou subindo menos, né? Essa é uma outra boa informação, além da boa informação da previsão de safra divulgada pelo IBGE para a agricultura brasileira. Então, a gente tem uma safra de boas informações, o problema continua sendo ainda a safra de mais informações, mais dos dados econômicos ruins que vem lá do ano passado, né? Que é essa percepção de uma Selic maior, uma percepção desse câmbio, pelo menos agora deu uma sossegada por volta de R$6, né? Já tinha gente achando que o câmbio ia chegar a R$7, e essa questão que o governo não consegue ainda tirar do baile, do centro do baile, que é a questão dos gastos do governo e a relação dívida-PIB, né? Acho que a partir do momento que o Haddad conseguir controlar esse debate da dívida-PIB, dos gastos do governo, a economia brasileira tende a voltar de novo para o rumo e a gente surfar um 2025 possivelmente mais tranquilo, né, do que foi aquele final de 2024. É isso, bom final de semana aí para todo mundo. A gente volta semana que vem. Isso aí. Grande abraço, boa semana. Tchau.